Queridos companheiros, queridas companheiras de caminhada, paz, bem e muito axé. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao programa 1097, nesta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Uma saudação especial a todos vocês que acompanham essa comunidade Paz e Bem, também o canal da Pós TV 247. É sempre muito bom estar com vocês, chegando já bem cedinho para animar nossa caminhada, nossas lutas. E hoje, dia 22 de novembro, a gente completa exatamente 40 anos da celebração da grande, da magnífica, da resistente, da necessária Missa dos Quilombos. Foi exatamente no dia 22 de novembro, lá na Praça do Carmo, em Recife, que foi celebrado aquele momento que marcou tanto a história do país, né, do ponto de vista sociopolítico, mas, sobretudo, também no ambiente eclesial. Aquele 22 de novembro teve o local escolhido a dedo, porque foi exatamente na Praça do Carmo que, lá em 1695, foi exposta a cabeça de nosso guerreiro e a quem fazemos referência sempre como companheiro de luta e de caminho, Zumbi dos Palmares. Foi exatamente na Praça do Carmo que, no dia 20 de novembro, por um bandeirante, foi morto e teve sua cabeça exposta. E neste espaço, marcado pelo martírio de Zumbi, a gente transformou um espaço de celebração, de resistência, de grito e, sobretudo, de denúncia. E é sempre bom a gente lembrar todo o percurso que teve a Missa dos Quilombos e, sobretudo, o que representa para nós ainda hoje. E é carregado de tantos significados, né? E a gente poderia pegar em tantos trechos desta celebração e mostrar como ela preenche, denuncia a cada instante. Mas celebrar os 40 anos da Missa dos Quilombos neste cenário, de ainda um ambiente que permanece com racismo estrutural, em que as populações negras do país ainda são entregues, né, à pobreza, à miserabilidade, né, à negação de espaços, a negação da palavra, faz a gente lembrar e saber quão atual está ainda aqueles versos do poeta Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Quando a gente vê, e aí não só, né, no Brasil, mas a gente estende isso, que companheiros nossos são sufocados. Sufocados não literalmente como foi George Floyd, mas também sufocados pela negativa de políticas públicas, pela negativa de acesso e garantia à vida. E quando a gente percebe isso, a gente tem que perceber que democracia não pode ser entendida apenas como a faculdade do voto, mas tem que ser entendida, sobretudo, né, num processo de universalização do direito à vida. E quando as populações negras são negados, têm esse direito à vida negado, é porque a gente não vive num ambiente democrático. Porque um grito antirracista é necessariamente um grito classista, de perceber também a nossa posição, né, enquanto classe trabalhadora em todo esse processo. Então, acho que isso é sempre oportuno a gente recordar. Mas, voltando na celebração, né, da Missa dos Quilombos, que contou com companheiros de caminhada, né? Então, apesar de ser celebrada lá em Recife, onde Dom Helder Câmara era arcebispo, e evidentemente que participou, animou e fez parte de toda a preparação daquela celebração, e resistiu, porque teve muita oposição antes e depois, e ele se colocou aí na dianteira da defesa da celebração, mas quem presidiu foi Dom José Maria Pires.
o primeiro arcebispo negro do país, e que até aquele momento era conhecido, tinha um apelido que era Dom Pelé, mas a partir daquele momento ele assumiu, né, como nome, e assim a gente sempre o chamava Dom Zumbi. Eu tive a oportunidade de escutar Dom Zumbi, evidentemente que já como arcebispo emérito, já morando em BH, mas veio a São Paulo por uma palestra, e tive a oportunidade de participar. E sempre com aquela energia, né? Viveu até quase os 100 anos com um vigor maravilhoso de resistência, e ele foi a principal figura que durante anos trouxe para dentro do seio da igreja a discussão da negritude. E é interessante que ele participou do Concílio Vaticano II, passou pelo Pacto das Catacumbas, então é um compromisso que ele assumiu também na carne, porque na carne também ele sentiu as mazelas do racismo. E com Dom José Maria Pires, a celebração ganha um caráter de denúncia. E no início da homilia, Dom José Maria Pires, ele apresenta isso de maneira muito forte. E aí, logo mais, eu vou ter a oportunidade de trazer aqui um trecho da homilia de Dom José Maria Pires. Mas também nessa celebração, né, além de Dom Helder, da casa lá de Recife, Dom José Maria Pires, que era arcebispo da Paraíba, estava o nosso companheiro da prelazia de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casal Dáliga, que ajudou também a redação desta missa. É também de sua autoria essa missa, assim como a Missa da Terra Sem Males. Apesar de ser catalão, ele assumiu o Brasil como sua pátria, né, e conseguiu compreender não só a diversidade, mas, sobretudo, o ambiente conflituoso que o Brasil tem, né, tinha e ainda tem com a sua população, de não reconhecer como sujeito de direitos e também de não reconhecer a cidadania eclesial desses companheiros. Então, também perceber a presença do negro e da negra na vida da igreja também era essencial. Pedro Tierra, um companheiro socialista de luta, que esteve ali ao lado de Pedro Casadáliga na redação dessa obra. Milton Nascimento, que depois teve a oportunidade aí de, em 82, a celebração foi em 81, mas em 82 lançou aquele LP famoso, a capa vermelha, né, com um punho e uma cruz. Foi a marca, né, e continua sendo a marca da Missa dos Quilombos. Milton Nascimento, no ano seguinte, lançou para mostrar que essa resistência também é arte, e a gente resiste também com arte, sobretudo. Não é à toa que, em momentos autoritários, né, governos autoritários atacam de modo primeiro a arte, a educação, porque é por aí que começam um processo de opressão e de minar as liberdades do povo. E também outros tantos companheiros, né? Então, dali mesmo de Recife, o Reginaldo Veloso, à época, era da equipe de liturgia da Arquidiocese de Recife, ajudou todo o processo de animação, então contou com tantos companheiros. E a celebração aconteceu num momento interessante, porque o Movimento Negro Unificado tinha sido criado há 3 anos, né? Estava num processo de gênese, e os agentes do movimento também participaram ali daquele momento, né? Para mostrar que, apesar de uma missa dos quilombos, um momento também de meia-culpa enquanto igreja, a pauta, a agenda, o clamor, o grito, a denúncia era para além de ecumênica, interreligiosa. Eu acho que esse é o brilho também de perceber que tantos outros companheiros, companheiras que estavam na caminhada estavam ali também percebendo a importância de unir esforços. E ganhou um caráter ainda mais ousado, porque ele estava em contexto de ditadura civil, empresarial, militar no Brasil. Ainda era ano de 1981. Então, era comum aparecer também em jornais como Missa Vermelha, Missa Comunista, até pelas figuras que estavam, né, ali na celebração, né, que sempre foram taxados assim. Pedro Casadáliga, Helder, também Zé Maria Pires.
Então, teve uma oposição política muito grande, uma oposição eclesial dos conservadores muito grande, porque em 81, né, reforçando essa data para a gente recordar também o ambiente que a gente vivia, era pontificado de João Paulo II. Início também do seu pontificado, há poucos anos estava ali, e já tinha tido uma primeira viagem ao Brasil no ano anterior, mas não sabia muito bem a linha eclesial que ele queria apresentar à igreja naquele momento. Então, também teve podas, teve perseguições internas também em relação a esta celebração. Interessante que foi no mesmo ano, né, 81, que o Leonardo Boff lançou o livro Igreja, Carisma e Poder. Está completando agora 40 anos, quem sabe em ainda um passe bem de dezembro a gente possa discutir sobre essa obra do Leonardo Boff. E 80 anos, e em 81 também foi o ano que a comunidade eclesial de base onde eu participo foi fundada. Então, efemérides aí que nos colocam na dimensão de celebrar tudo isso, né? Então, acho que esses pontos são interessantes que a gente possa sempre recordar. Mas, quando a gente diz missa dos quilombos, para além de reconhecer também a importância histórica dos quilombos, para além de reconhecer a resistência atual dos quilombos no país, é oportunidade de a gente olhar e reconhecer que muitos dos nossos territórios urbanos também são verdadeiros quilombos. Muitos bairros da periferia das grandes metrópoles do país, é nítido a presença quase que exclusiva da população negra, sobretudo nesses ambientes periféricos. Então, é o momento de a gente pensar também nesses nossos quilombos urbanos e como que a gente constrói processos de verdadeira resistência, de organização de luta, para que na memória de Zumbi, de Dandara, a gente também, com outras lideranças nossas, do nosso meio, do nosso chão, do nosso território, a gente não desanime na luta. E aí, nisso, a necessidade da gente construir um quilombo do nosso sonho, para que a gente possa ter um mundo novo. E aí tem um refrão interessante que é assim: vamos construir um quilombo do sonho do povo, com a força dos ancestrais, um mundo novo. Vamos construir um quilombo do sonho do povo, com a força dos ancestrais, o mundo novo. Um refrão que não é da Missa dos Quilombos, mas que nos coloca nesta celebração. E um fato interessante, né, que ainda antes do dia 22 de novembro, Recife estava um fervilhão sobre, né, essa celebração que iria ocorrer. E aí, Dom Helder se viu na necessidade de convocar uma coletiva de imprensa, né? Primeiro, para dizer assim, não se trata de uma missa negra. Os jornais da época utilizavam isso, né, para tentar dar uma conotação do que muita gente entende como quase, né, algo diabólico, quando se diz missa negra. As pessoas queriam colocar que aquilo não era um sacrifício sagrado, que não era de fato algo pio, religioso, mas que tinha um interesse, na palavra deles, obscuro por detrás. Sinal também do racismo estrutural introjetado nos nossos meios de comunicação. E aí Dom Helder foi, né, na coletiva para dizer assim, não é a missa negra, mas sim, sem dúvida, a missa da população, dos povos pretos do nosso país. E aí ele disse algo interessante: a igreja já pediu perdão aos judeus, aos índios, e agora é a vez do negro. Um dia ainda pediremos perdão à mulher. Interessante como Dom Helder estava também naquele tempo histórico
ciente da necessidade de um processo de conversão integral, né, da Igreja, na recepção verdadeira do Vaticano II. E ainda hoje a gente não conseguiu construir verdadeiramente um processo de se autopenitenciar enquanto igreja, né, como a gente tratou a figura da mulher historicamente no nosso meio. Não que do judeu, do índio, do negro esteja resolvido, não, não. Mas, ao menos, os processos de denúncia foram grandes, de visibilidade, e como também a gente pode juntar o clamor, o grito do protagonismo feminino no nosso campo de atuação. E agora me permitam aqui encontrar o início da homilia de Dom José Maria Pires. Um minuto. Encontrei aqui. Pretos, meus irmãos, estamos presenciando hoje aqui os sinais de uma nova aurora que vem despertar para a Igreja de Jesus Cristo. No passado, ela não se mostrou suficientemente solidária com a causa dos escravos. Não condenou a escravidão do negro, não denunciou as torturas, não amaldiçoou o pelourinho, não abençoou os quilombos, não excomungou os exércitos que se organizavam para combatê-los e destruí-los. A igreja não estava com os negros, e hoje parece que começa a estar. Começa a nos querer bem, a respeitar nossa cultura e a não tratá-la mais como grosseira superstição. A igreja começa a ficar do nosso lado e a nos ajudar a ressuscitar a nossa memória histórica e a incentivar a nossa organização. Fica nítido a denúncia de Dom Zumbi aqui, mas ele diz que a igreja parece começar a estar ao nosso lado. Mas a gente vê tantas manifestações ainda hoje de um racismo eclesial, né, de agentes pastorais que não revelam isso, que caminham na contramão de tudo isso. Basta ver, 7 anos depois dessa celebração, em 88, a CNBB promoveu a campanha da fraternidade sobre o negro. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, naquele momento, se negou a celebrar aquela campanha da fraternidade. Construiu um subsídio separado para não utilizar aquele subsídio que foi construído pelos agentes pastorais negros, que foi construído a partir de tanto tempo de reflexão, de reunião das lutas, e que tinha, evidentemente, um caráter também de denúncia, como o do texto de Dom Zumbi. Ou então, quando a gente olha isso, eu já falei aqui em algum momento, que as comunidades negras, hoje no Brasil, ainda na igreja, não tem um documento oficial. Tem um documento de estudo, documento 85, que já tem 20 anos e ainda não foi aprovado como documento oficial, como os outros documentos. Mas por que disso? Ou por que essa negativa de protagonismo, né, negativa de pertencimento a alguns espaços? É importante que a gente traga isso. Ou então, esses grupos conservadores que a todo momento, quando se existe uma celebração inculturada na tradição e cultura afro-brasileira, começam a proferir os piores xingamentos e ofensas que a gente possa imaginar. Há poucas semanas aconteceu no Santuário Nacional de Aparecida uma belíssima celebração enculturada, presidida por Dom Zanoni, estavam ali também outros bispos, né? Do Eduardo também, bispo negro, como Dom Zanoni. Uma celebração belíssima, né? Rezada com corpo e alma, com ancestralidade, né? Com a cultura, mas que mal a celebração terminou, um monte de coletivo conservador começou a preferir ofensas. E aí
não tem como não dizer que isso não é racismo. Isso que eles fazem não é zelo pela liturgia. Não, não é isso. É justamente porque se incomodam com a presença da população negra na igreja e a sua forma de se manifestar. É isso que acontece. É isso que acontece. Mas um momento também marcante na celebração, na Missa dos Quilombos, foi, para além, evidentemente, de toda a obra-prima que são aquelas canções, os textos, e a gente tem isso à disposição para utilizar nos nossos momentos de reflexão, também de reza, mas a invocação a Mariama que Dom Helder Câmara rezou ao final da celebração. E vou pedir aqui a permissão de vocês para que eu possa rezar essa entoação a Mariama completa, encerrando o nosso Paz e Bem deste dia 22 de novembro. Mariama, Nossa Senhora, Mãe de Cristo e Mãe dos homens. Mariama, Mãe dos homens de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da terra. Pede ao teu filho que esta festa não termine aqui. A marcha final vai ser linda de viver. Mas é importante, Mariama, que a igreja de teu filho não fique em palavra, não fique em aplauso. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo de hoje sem ligar ao que disserem. Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão. É evangelho de Cristo, Mariama. Claro que seremos intolerados. Mariama, mãe querida, problema de negro acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos, com todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões. Mariama, que se acabe, mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. O mundo precisa fabricar paz. Basta de injustiça, basta de um sem mais, basta de um sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem um palmo de terra onde morar. Basta de alguns tendo que vomitar para comer e mais de 50 milhões morrendo de fome no ano só. Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia. Mariama, Senhora nossa, Mãe querida, nem precisa ir tão longe como em teu hino, nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mãos cheias. Nem pobre, nem rico. Nada de escravo de hoje ser senhor de escravo de amanhã. Basta de escravos. Um mundo sem senhor e sem escravos. Um mundo de irmãos não só de nome e de mentira, de irmãos de verdade, Mariama. Grande Dom Helder Câmara. E se me perguntam se eu acho que a Missa dos Quilombos é subversiva ou revolucionária, eu digo que não sei, mas eu tenho convicção de que a Missa dos Quilombos é evangélica. É evangélica. Ô mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Ô mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Boa semana para todos, paz, bem e muito axé. Viva Zumbi, viva Dandara, viva a luta do povo preto.